Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, por mais que você se acostume aqui com o altar, com o púlpito, é embaçado, como diz os jovens, né? Não é fácil, não. Eu lembro quando eu chamei o Gustavo pela primeira vez, o Gustavo, você tem certeza, pastor? A Débora, as meninas, né? As meninas da Eliane, a Marcela, a Letícia, vários, né? Porque não é fácil mesmo. Você enfrentar falar em público, né? Não é fácil. E ainda mais falar sobre a obra de Deus, né? Você tem que estar preparado para não falar besteira. Bom, a paz do Senhor Jesus, amém? Ô, glória. Nós estamos então no mês de abril já, né? Abril. Caramba. Nós estamos, eu ia pedir para a Mari colocar, nós estamos nesse mês, nós vamos falar só sobre o Evangelho de João. Tá bom? Então, o Evangelho de João, esse mês, começando hoje, vai ser a série Novo Testamento. Nós estamos na série Novo Testamento, né? Já falamos de Mateus, Marcos, Lucas, agora João. Amém? Então, hoje, nós vamos falar, vou pedir para a Mari, ela já tinha colocado, nós vamos falar sobre filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem é e quem pode ser considerado como filho de Deus? Então eu queria que você fosse comigo, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13. Quero mandar um abraço para todos aí que estão online, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Continue conosco, em nome de Jesus. Quando alguém falar para você assim, todos somos filhos de Deus, você vai lembrar dessa palavra. Você vai falar, será? Então vamos lá, João 1, 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a Bíblia, ela nos ensina que nós somos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus. Então Deus tem um filho. O nome dele é Jesus Cristo. Então, Deus enviou o filho dele para a terra. E Deus queria nos adotar como filhos. E qual foi a estratégia de Deus para adotar a gente como filho? Enviar o filho dele. Então Jesus é o filho legítimo. Único filho. E nós podemos receber a adoção como filho através de João 1, 12. Então você vai entender hoje que nem todo mundo que diz ser filho de Deus é filho de Deus. É criatura de Deus. Antes de você ser filho, você é criatura. Você só se torna filho a partir do momento que você tem Jesus como seu legítimo e único Salvador. A Bíblia diz que esse único filho, Jesus, ele é a revelação de Deus em forma humana. Então Jesus é a revelação do Pai em forma humana. A expressão exata de quem Deus é. Então, Deus enviou Jesus em forma humana para nos salvar. Como disse o pastor Lucas, ele morreu na cruz, ele foi crucificado. Mas esse momento de dificuldade que ele passou,
serviu para nos salvar. Então, Jesus ele reflete a glória de Deus, mas de forma perfeita. Jesus ele reflete a glória de Deus de maneira perfeita. Ele olhou para nós, o próprio Deus, e falou: olha, eu vou salvar essa turma. Eu vou salvar eles. Eu vou levar eles para a salvação. Mas muitos não aceitam. Muitos não aceitam Jesus. Mas muitos esquecem que tudo está sustentado pela palavra de Jesus. Hebreus 1:3, rapidinho. Presta atenção. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Presta atenção, então. Jesus ele veio, morreu na cruz, ele fez o trabalho dele. E após terminar o trabalho dele, e ele deixou tudo sustentado pela palavra dele. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder do céu na terra é para Jesus, é de Jesus. Então tudo é sustentado por ele. A vida é sustentada por ele. A morte é sustentada por ele. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode curar. Ele pode livrar. Ele pode mudar a tua vida do dia para a noite, repentinamente. Ele é o poderoso. Ele tem o poder. Então, aonde ele está hoje? Ele está à direita do Pai. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele é o resplendor da glória. O que significa isso? Toda a glória de Deus, ela é refletida por Jesus. Ele é o resplendor da glória. Ninguém consegue apresentar a glória da majestade se não for Jesus Cristo. Porque ele é o resplendor da glória. É o resplendor da glória. Então João começa a ensinar para a gente o quê? Olha, eu dou um conselho para vocês. Fica nele que vocês vão ganhar, vão ficar mais felizes, vão ter mais paz. Ele é o resplendor da glória. A expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Então, a outra coisa, ele é o resplendor da glória e a palavra dele tem poder. Então, de certa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, você se torna filho adotado. Todos fomos criados por Ele. Então, lembra da escola bíblica terça-feira? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus te formou para o sucesso. Quem estava na escola bíblica vai saber o que eu estou falando. Está lá se você quiser assistir, está lá no canal da igreja. Deus te formou para o sucesso. E você tem que tomar posse desse sucesso. E muitas coisas acontecem na tua vida para você se desviar do propósito de Deus na tua vida. E aí você se destrói. Você se destrói. Então tem pessoas que falam assim, eu não quero saber de Deus. Porque ela vive uma vida de miséria, uma vida de dificuldade. Mas ela esquece que ela destruiu a vida dela. Não foi Deus. Muito pelo contrário, Deus, Ele te fez para resplendor da glória dEle. Por isso que não existe nada impossível para Deus. Você hoje pode estar na pior da situação. Se você falar, Senhor, eu quero você, eu quero o Senhor comigo, fica comigo, Deus. Aí Ele fica. E Ele muda a tua vida.
Então vamos lá. Nós fomos criados por Ele, à sua imagem e semelhança. Mas isso não nos torna filhos de Deus. Nasce agora no berçário lá, na maternidade, um bebê. Ele é uma criatura de Deus. Ele vai crescendo, ele fica adulto, fica jovem. E aí a importância do evangelismo, porque você vai anunciar o evangelho. O pastor Alvo está lá na firma falando, ô Glória, aceita quem quiser, eu não vou brigar com você. Só que se você não aceitar, você está rejeitando o poder de Deus. Porque o poder de Deus é refletido em Jesus Cristo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança. Olha para o lado do irmão aí e fala assim, você é a imagem e semelhança do Criador. Pastora, você é a imagem e semelhança do Criador. Você que está na internet aí, fala para alguém do teu lado aí. Ricardo Corrales, um abraço. Então, quero mandar um abraço para o Sidney Bezerra, a Gislene Oliveira, Giovan, Tiago Oliveira, Carlos Oliveira, todos que estão online. Só que, por que nós não nos tornamos filhos? Qual é a dificuldade que nos tira da presença de Deus? O pecado. Então, Deus tem um plano para a gente. Deus tem um plano. Você nasce ali no berçário, o Espírito Santo já está ali. Oh, glória. Ainda mais se a mãe e o pai é de Deus, vai orar, vai clamar pela criança. Aleluia. Glória. Gerações, o pai, o avô, e vem. Então essa criança já está abençoada. Mas tem família que não conhece Jesus, e aquela criança nasce. E ela não tem uma direção de Deus. E até pessoas que conhecem Jesus, que às vezes se desviam. Presta atenção que eu vou entrar nesse assunto. Então, o pecado nos separa de Deus. E aí você sai da família dele. Deus não tem prazer em que você saia da presença dele. Vamos lá em João 8,44. E aí começa a vir o quê? As lutas. E aí, a Bíblia diz assim, no livro de João, continuamos em João, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso, o pai da mentira. Então Deus te criou para a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você, eu, nós temos uma dificuldade. Então, quando a gente se separa de Deus, a gente entra na mentira. Você quer ver difícil? É quando a pessoa está na igreja e ela se afasta da igreja, ou da obra. Não só, eu estou falando de forma geral. A pessoa vai se acostumando com o cheiro do mundo. Não tem jeito. Por que você vai na igreja domingo, quinta? Porque eu preciso ter o cheiro de Cristo. Você saiu da igreja, filho? Saiu? É muito difícil você voltar. É muito difícil. Muito difícil. Eu conheço isso. Ainda hoje estava ministrando na vida de um jovem, saiu, é difícil. Olha só. Há 15 anos atrás, eu evangelizei um rapaz. E ele era espírita futebol clube. Brigava comigo e eu falava, você ainda vai ser do meu time. Você ainda vai ser cristão, você vai ser evangélico. Eu jamais. Bom, enfim. E o outro rapaz ia numa igreja. Só que era uma igreja problemática. Hoje, o que era espírita virou cristão, está na igreja. E o que era cristão está no mundão. Então eu estou ministrando para ele voltar. É uma benção a ele.
Então a gente tem que saber lidar com isso. Então, ao longo da Bíblia, somente quem faz parte do povo de Deus é chamado filho de Deus. Os israelitas eram considerados filhos de Deus, porque foram escolhidos por ele. Deus escolheu Israel. Não adianta você falar, brigar. Deus escolheu Israel. E eles eram considerados filhos de Deus. Mas muitos israelitas se portaram como filhos rebeldes. E não eram filhos de verdade. O que o pastor Lucas falou agora? Eu não combinei nada com ele. Não tinha nada combinado. Quando ele leu aquela palavra de Hebreus. Vou falar. Os verdadeiros filhos são aqueles que permanecem fiéis ao Pai. Perseverança. Porque vai ter luta, vai ter dificuldade. E você não vai falar que a culpa é de Deus. Você vai continuar. Você vai perseverar. Então, falando tudo isso, como se tornar filho de Deus? Aí é a boa notícia. A boa notícia é que nós podemos ser adotados como filhos de Deus. Foi isso e foi por isso que Jesus veio para a terra. Sabe por que Jesus veio para a terra? Não é para você falar de amor, que Jesus ama, é para você ser adotado. Tem muita gente que quer amor, mas não quer ser adotado por Jesus. O rapaz pegou uma moto, o amigo dele na traseira ateu confesso. É verdade esse caos. O ateu quer saber de Deus. Aí pediu carona para o cristão, colega, um amigo nosso. Aí falou que ele estava dirigindo a moto, de repente a moto deu uma escorregada, o cara, ô Deus! O ateu chamando Deus. Aí ele chegou, né, parou a moto, deu tudo certo. Ele falou para o cara, mas você não é ateu? Ele falou, sou ateu. Por que você chamou Deus? Não sei, é mania. Na hora da dificuldade, todo mundo quer Deus. Todo mundo quer Deus. Então, a boa notícia é, Jesus veio para a terra. Se você aceita Jesus como teu Salvador, você se transforma em filho de Deus. Na cruz, Jesus pagou o preço, o castigo pelos nossos pecados. Por causa da morte e ressurreição dele, podemos voltar a ter comunhão com Deus, com nossos pecados todos perdoados. Quando a gente faz comunhão, domingo vai ter Santa Ceia, a nossa comunhão. Está falando, Jesus, eu tenho dificuldade, eu sou pecador, eu não sou perfeito. Só que eu tenho comunhão com o Senhor. Eu tomo lá o suco, o pãozinho. Olha, mais um mês aí para a gente vencer. Hoje o rapaz falou no elevador para mim, tem que matar um gigante. Eu falei, irmão, você está matando pouco. E hoje em dia a gente tem que matar uns 3 gigantes, 4 leões por dia. Ele começou a dar risada. Então, você está ali na comunhão. Então assim, Jesus, olha, esse mês de abril, cuida de mim, porque você é filho. Então você tem acesso ao Pai, através do Santo Espírito. Você tem o contato direto com o Pai. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nos convence que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. O Espírito Santo fala assim, irmã, você é filha do Deus Altíssimo. Então você pode estar no hospital, você pode estar em qualquer lugar, você sabe que você é filha, que você é filho. Nada vai acontecer com você sem a permissão do Altíssimo. Você é filho. Filha. Olha lá, Romanos 8, 14 a 16. Portanto, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai, papai, papaizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Oh, aleluia! Então presta atenção, irmãos do céu. Tem o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, Jesus foi para o céu, Deus está no céu, Ele deixou o Espírito Santo. Só que você tem um Espírito também. Corpo, alma e Espírito. A alma é disputada para salvação ou para perdição. O Espírito que você tem é de Deus, vai voltar para Deus. E o corpo vai se decompor. Então, o teu espiritual, quando eu falo que tudo é espiritual, tem gente que não entende. O teu espiritual se conecta ao Espírito Santo. E você se convence, eu sou filha de Deus. Pode vir o que vier, eu sou filho e filha de Deus. Porque a Bíblia diz que até se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu vou morar no céu. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Aleluia. Então você, nós que somos filhos de Deus, não tem nada que nos assuste. Nada. Porque tudo que Deus quer te dar, Ele vai te dar. Se Ele tiver que tirar alguma coisa, Ele vai tirar. Mas tudo que Ele faz para você é o melhor para você. Tudo é o melhor. A tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Agora eu vou falar sobre as bênçãos de ser filho de Deus. Ser adotado como filho de Deus é um grande privilégio. O filho adotado tem os mesmos direitos de que o filho natural. Porque você é herdeira do reino de Deus. Você não é herdeira de uma religião. Não. Você é herdeira do reino. Você é filho do rei. E do rei da glória. Então você tem direito, os mesmos direitos. Assim nós somos herdeiros do reino de Deus, junto com Jesus. Pastor, agora foi forte, hein? Romanos 8:17. Vamos tudo na Bíblia, né? A Mariana está ali, ó, firme e forte. Romanos 8:17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Opa! Você pode tomar posse da tua herança. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, se você tem momentos de sofrimento, saiba que todo mundo na Terra tem. 8 bilhões de pessoas. Não tem ninguém perfeito. 100%. Porque o sofrimento que você participa, você também vai participar da glória de Deus. Com Cristo. Quando você começa a compreender isso, a tua vida começa a mudar completamente. Porque você começa a entender o teu direito no reino. Entra no reino de Deus. Muitas pessoas não entendem isso porque elas levam a vida para um lado religioso. A religião não te conecta com o reino. Só tem um que se conecta com o reino, Jesus. Então a igreja, o lugar que você frequenta, ela tem que ensinar você a se conectar com o reino. A religião é feita por homens. Os homens querem controlar as pessoas. Então eles definem a roupa que você vai usar, até a maneira que você vai falar. Isso não é reino, isso é religião. Reino é liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para semear o que você quiser e também é livre para colher o que você semeou. Isso é reino. Jesus, olha, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero me aproximar do Senhor. Porque o Senhor me adotou como filho. Como filhos,
nós podemos nos aproximar de Deus sem medo. Se você pode estar com dificuldade, você pode estar com algum pecado, você pode estar com qualquer problema, Ele ama você. Ele é nosso Pai e nos ama. E Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar. Mas você tem falado com Ele? Ou você tem fugido dele? Tal como um pai cuida do filho, Deus também nos ensina e disciplina para nos ajudar a crescer e andar no caminho certo. Então, a disciplina é importante para o reino de Deus. A Mari está craque. Hebreus 12, 7 e 8. Aqui, nós vivemos uma época hoje, eu estava vendo, antes de falar sobre isso, deixa eu explicar. Eu estava vendo hoje uma matéria que as empresas estão ficando muito fragilizadas. Por quê? A empresa depende de funcionários, pessoas para trabalhar. E a liderança não pode dar bronca em ninguém, porque se der bronca em alguém, o cara vai embora. Ele chora, é muito mimimi. Não pode falar isso de mim. Nossa época, ó, cabelinho branco, nós trabalho, na nossa época era na paulada, na correção. Hoje, pastoral, disse que não pode corrigir ninguém. A pessoa faz tudo errado, você deixa fazer, tá tudo erradinho, tá, meu amor? Ainda tem que dar a cesta básica no final do ano, 15º, 18º, ainda reclama. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo na terra que o povo é mimimi. Você não pode falar nada para a benção. Todo líder de igreja, de empresa, né? Não, ó, eu vou te processar, hein? Não, falou? Peraí, falou. Na minha época de jogar bola, era negão pra lá, era, não sei, não vou falar mais nada, não, vão me processar. Mas tudo na boa. Tudo na boa. Mas hoje não. Você, fala nada. Por quê? E aí, se a pessoa vai corrigir, o que vai acontecer? Você não pode me corrigir. Aqui, ó, o que a Bíblia está falando. Se a gente quer crescer na vida, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Deus nos corrige como filhos. E nós temos que aceitar a correção de Deus. Por quê? Porque você é filho. Porque o filho reflete o pai. A nossa missão, enquanto filhos de Deus, é ser mais parecidos com Deus. Presta atenção. Se você é parecido com Deus, você tem que corrigir. Porque Deus corrige a gente. Você vai deixar teu filho de qualquer maneira? Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas, elas têm a tendência de se acomodar com a manada. Se está todo mundo indo por aqui, eu vou também. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você forme o teu filho de maneira que ele tenha a palavra de Deus como base. O que é errado é errado. E o que é certo é certo. E o teu filho tem que saber, olha, eu errei, pai, eu fiz errado. Eu sei que eu fiz errado. Agora, hoje em dia, não. Errado depende, isso aí é tudo relativo. Tem um negócio que eu preguei aqui já, falo sobre o relativismo. Relativismo é um negócio de Satanás. Tudo é relativo. Não, é sim, sim, não, não. Então, Deus, Ele quer que você e eu sejamos parecidos com Ele. Seguir nos passos de Jesus. Por isso que a
a comunidade, a humanidade, eles querem destruir a família. Porque a família é o primeiro passo, a primeira obra de Deus foi a família. Ele fez um monte de coisa, mas quando ele reuniu a família. Então ele nos ajuda a vencer o pecado, a viver de maneira correta, refletindo sua luz e seu amor. Você tem que refletir no mundo o amor de Deus. Essa é a grande marca que vem de um verdadeiro filho de Deus. 1 João 3, 9 e 10. Presta atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Então Deus vai nos afunilando. E às vezes, igreja, tem luta na nossa vida que é para nos provar. Tem luta na nossa vida que é para a gente falar, Senhor, eu sou filho mesmo. Porque eu vou falar, Senhor, a minha vontade agora era sair da graça. Porque você tem graça. Não tem momento que acontece coisa na nossa vida, no trânsito, na família. Sabe aquele tio chega na tua casa, abre a geladeira, não tem uma Brahma aqui não? Não tem uma... Ou a pessoa que fala mal, ou a pessoa que você fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Por que essa luta? Ou na escola, sempre tem um professor que vem, né, do seu filho normalmente. Você quer ver coisa ruim, é tocar no filho da gente. E aí você tem que fazer o quê? Vencer pela fé, pela palavra. Aí você tem que entrar no reino. Então essa é a luta da carne com o espírito. Porque a nossa carne, ela quer brigar. Tirando as varoas que são todas santas. Mas nós, varões, tudo ignorante. Nossa carne quer brigar, independente se é varão ou varoa. Mas aí o Espírito Santo olha para você. Senhor, desculpa aí. Então vem aquela, sabe, você entra no trem, está na graça. Daqui a pouco vem o cara e pisa no teu calo. Aleluia, você dá aquele glória, oh glória. Ou um dia eu estava lá, e o cara encostando na moça, né? Eu falei para a moça, senta aqui no meu lugar aqui. Aí eu levantei, boxeador, né? Eu olhei para o cara e falei, vergonha, né? Falei, pô, vergonha, né? A moça, ai, obrigado. Eu fiquei de pé. Então, você fala, pô, mas para que isso, né? Mas o mundo é doente, as pessoas são doentes. Então você, naquele momento, você sente o quê? Amor pela pessoa, que você está vendo que ela está sendo uma situação difícil. Eu não conheço a moça, nunca mais vou ver a moça, mas o amor que eu senti por ela ali, pela situação, eu falei, é melhor eu sofrer do que ela. É isso que Jesus faz por nós. Fez por nós. E se a gente não aceita isso, a gente fala, não, Jesus, eu não quero o Senhor. Eu não quero a tua presença. Mas Jesus está falando, mas eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Eu falei com a pastora para terminar essa mensagem. Irmãos, o que a gente fala é muito sério. Eu li uma passagem, está no Instagram aí, não sei se vocês chegaram a ver. Uma menina de 17 anos. Eu vou pedir para colocar essa música do Morada. Para onde eu irei? Não vou cantar, irmãos, porque hoje eu estou com a voz. E aí essa moça chegou para a mãe e falou assim, o pai e a mãe pastores.
Bravo. Falou assim: mãe, o que significa essa música, para onde eu irei? Aí o pai entrou na igreja, ficou ela e a filha no carro. 17 anos. Ela falou: filha, é porque todos nós vamos partir um dia. E essa música diz que nós vamos para um lugar celestial, para um lugar onde reina o céu, a glória de Deus. Terminou de falar com a menina, fecharam o carro e entraram. A menina entrou, deu 5 passos e caiu no chão. Levaram para o hospital, morreu. Descobriram depois que ela fez uma célula na escola dela. A mãe não sabia. Essa célula na cidade, lá hoje tem mais de 1.500 pessoas, jovens. Para onde eu irei? Você não sabe o teu dia. Você não sabe a tua hora. E aí, o Morada foi fazer uma apresentação na cidade. E os pais foram lá dar esse testemunho. Imagina isso. Eu fiquei imaginando a cara do Morada. Você não sabe, igreja. O dia de aceitar Jesus é hoje. O dia de ter Jesus na tua vida é hoje. Para onde você vai? Para onde eu irei? Aonde eu irei? Aonde eu irei? Esse lugar aqui foi aberto para evangelizar. Esse lugar aqui foi aberto para levar as pessoas à presença de Deus. Esse lugar aqui foi aberto para pregar a verdade. Eu estava aqui num culto de jovens. Tinha um jovem lá atrás, eu fui. O Espírito Santo me levou até ele. Eu falei para ele assim: hoje é dia de você aceitar o Senhor Jesus. Ele olhou para mim e falou: pastor, eu não estou pronto. Eu falei: então fique para uma nova oportunidade. Lembro como se fosse hoje. Quem trouxe ele aqui foi a Gleice. Não sei se vocês lembram da Gleice. Segunda-feira de manhã, toca meu celular a Gleice. Pastor Nelson, lembra aquele jovem? Lembro. Acabou de morrer na praia afogado. Para onde eu irei? Para onde eu irei? A pastora sabe quantas casas que nós vamos, quantas famílias eu vou falar, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus. Eu e ela. Nosso ministério é um ministério que pega pessoas. O casal vai vir aqui no culto das torcidas. O pastor está falando hoje, um jovem vai falando individualmente. Eu não estou preocupado com multidão, irmãos. O pastor Nelson está preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer o que Deus mandar eu fazer. Se ele quiser colocar uma multidão aqui, aí é problema dele. E aí a gente prega, né, pastor? Para a multidão. Se ele quiser que a gente pregue para um, nós vamos pregar, não vamos, irmã? Nós vamos lá em Minas agora. Para onde eu irei? Nós vamos lá em Boa Esperança comer um pão de queijo lá. Ô, glória. Já tem uma casarona para receber nós lá. A Débora já está que está. Acho que até montou até já. Ai, com certeza. Para onde eu irei? Não interessa. Nós queremos que todos sejam salvos. Que todos chegam à presença do Rei da Glória. Amém? Próprio Senhor Jesus.